Então, todas as tabelinhas, todas as prescrições, tanto para determinação do S1, S2, S3, coeficiente de pressão, coeficiente de forma, coeficiente de pressão médio, né, coeficiente de pressão interna, tudo isso a gente encontra na 6123. Então, com base nessas tabelinhas, a gente conseguiu determinar, então, tanto o coeficiente de forma para as paredes, tanto na direção do vento a 0 graus quanto a 90 graus, e para o telhado. Novamente, não vou considerar regiões, análise de vento diagonal, tá? A gente está analisando como se eu fosse analisar o meu galpão, o pórtico, o sistema porticado dele. Depois a gente pode fazer um exercício, até mesmo esse exercício que vocês vão fazer em casa, a gente consegue fazer análise do vento diagonal, né? E considerar algumas análises características do telhado. Bom, e aí a gente determinou também, então, para o telhado, todas as condições básicas do coeficiente de forma. Então, tudo que é externo está determinado. Aí fica aquela dúvida, né? O que faltou a gente determinar é o coeficiente de pressão interna, na sequência, determinar as sistematizações, né, para o cálculo das forças. Chegando à sistematização, já é interessante. Bom, a gente volta lá no início do exercício para pegar uma informação importante para a gente. A fim de demonstrar, né, a aplicação da 6123, né, supõe-se um galpão em Araçatuba, São Paulo, com planta de 21,2, largura de 50, de comprimento de 8,5. A cobertura tem inclinação aproximada de 15 graus, isso foi uma informação importantíssima, com fechamento apenas nas fachadas laterais e pórticos transversais passados a cada 5 metros. Ao informar isso, com fechamento apenas nas fachadas laterais, quer dizer que meu galpão é um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui, aberto, então aqui não tem porta nenhuma, é aberto, cobertura é fechada, e o fundo do meu galpão também é aberto. Então, na hora que você chega na frente do balcão, do galpão, você enxerga o fundo. Então, o vento ele passa direto na minha estrutura. Eu não tenho, pelo menos o sistema, o exemplo simplificou muito bem, eu não tenho aberturas laterais. Está considerando ele como um elemento impermeável nas laterais e totalmente permeável na frente e no fundo. Isso daqui, obviamente, foi criado para simplificar o processo, né? Por quê? Se a gente voltar lá naquela tabelinha que nos orienta a determinação do coeficiente de pressão interna, ou se você vier aqui no texto da norma, o que te orienta também a determinação do coeficiente de pressão interna, aqui na norma vai falar o seguinte, ó, se o seu galpão ele apresenta duas faces opostas igualmente permeáveis e as outras faces impermeáveis, opa, meu coeficiente de pressão interno 0,2 para ventos perpendicular a uma das faces permeáveis, ou seja, 0 graus, e 0,3 para ventos perpendiculares a uma face impermeável. Seria o vento, por exemplo, a 90 graus. Então, meu CPI é 0,2 e 0,3. E a minha tabelinha, né, a nossa tabelinha que tem aqui no texto, vamos ver, ela faz isso também, está aqui, ó. Aí, para a condição A, para o caso A, aquele agrupamento, né, duas faces opostas igualmente permeáveis, outras faces impermeáveis. Vento perpendicular à face permeável, vento perpendicular a uma face impermeável. Mais 0,2 menos 0,3. Então, já determinei de cara meu coeficiente de pressão interna. Então, o coeficiente de pressão interna, 0,2 e 0,3. Uma vez determinado todos os coeficientes de forma, os coeficientes externos e os coeficientes internos, fica mais simples da gente calcular os coeficientes resultantes. Então, está aí, em pós-coeficiente de pressão externa e interna, são feitas as combinações destas, visto que atuam de forma isolada na estrutura. Então, o que a gente faz? De uma forma mais simples, de certa forma,
a gente vai construir pórticozinhos para a gente poder entender o que está acontecendo na estrutura. Então, se eu tenho aquela análise, o coeficiente de pressão interna 0,2, quando o vento age, né, atua numa direção, e quando ele atua na outra direção, 0,3. Mas, na verdade, a gente está analisando o reflexo da ação internamente no meu vento. 0,2, 0,3, o que eu vou fazer? Eu vou compatibilizar as duas condições de análise, os dois coeficientes de pressão internas, associado às condições estabelecidas para os coeficientes de ação externa. Ou seja, vou pegar aqui essa condição cuja o pórtico que vai estar associado nessa região A1B1, eu tenho aqui 0,8 na face. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Acabou que o PDF foi todo rabiscadinho aí para vocês, tá? Infelizmente, eu esqueci de apagar. Então, se eu montar um pórticozinho nessa direção, eu vou ter 0,8, 0,8 atuando nas faces e também atuando no topo, no telhado, aquele mesmo elemento, aquele mesmo corte, 0,8, 0,8. Então, quer dizer que para ventos agindo a 0 graus, cadê? Os coeficientes de ação externa na região mais solicitada, digamos assim, né? na região onde eu tenho maior solicitação de sucção, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, vou combinar com o coeficiente de pressão interna 0,2. Positivo sobre pressão, negativo sucção. E também vou combiná-lo, aquele mesmo sisteminha, com o coeficiente de pressão interna menos 0,3. E eu vou ter duas condições. Eu vou ter essa condição onde menos 0,8 menos 0,2 vai me dar menos 1. Então, menos 1 para toda a minha estrutura. E a outra condição, menos 0,3. Só que ele atuando de forma sucção interna. Consequentemente, menos 0,8 menos 0,3 vai dar 0,8 mais 0,3, consequentemente, menos 0,5. Então, quer dizer que eu tenho duas condições de análise para vento a 0 graus. Obviamente, né, nessa situação, acaba que o que vai prevalecer, possivelmente, por que possivelmente? Porque dependendo das cargas que atuarem na outra direção, esse 0,5 pode anular ou não. Às vezes 1, então a gente tem que analisar isso tudo. Por isso que a gente leva em consideração essas duas condições, essas duas combinações. Então, se eu vou descartar uma ou outra, eu não sei, eu só vou saber quando eu analisar todas as ações externas. A ação que eu digo é sobrecarga, peso próprio, a combinação delas e tudo mais. Então, a gente carrega juntamente essas duas informações na sequência de cálculo. Só que a gente não pode esquecer do vento a 90 graus. O vento a 90 graus também gera uma outra condição de cálculo. Eu tenho aqui, ó, o vento agindo a 90 graus. Qualquer pórtico na minha estrutura, no que tange ao telhado, ele vai me dar um coeficiente externo de menos 1 e 0,4. E nas paredes, ele vai me dar uma condição de 0,7 e menos 0,5. Vamos ver, cadê? 1, 2, 3, tá aqui, ó. Isso. Aí nele já, isso, a 90 graus, isso. Então, eu tenho aqui, ó, quando o meu vento age a 90 graus, telhado menos 1, menos 4, e o coeficiente externo 0,7 positivo, menos 0,5. Beleza. E se a gente combinar com os coeficientes de pressão interna, o que vai acontecer? Eu vou ter uma outra condição de cálculo, onde eu tenho as forças, né, as pressões sendo ponderadas segundo essa distribuição, ou eu posso ter com coeficiente de forma de sobrepressão, coeficiente de ação interna sobre pressão, 0,2,
05, 1.206, 07, com as devidas, os devidos sinais, né? Então, consequentemente, eu tenho mais 2 casos de carregamento na minha estrutura. Bom, para que serve isso daqui, né? Igual eu expliquei para vocês, eu não vou dar continuidade, né? Basicamente isso daqui que é o interessante para a gente, mas basicamente para que serve essa minha estrutura? Uma vez que esse meu pórtico, né? Esse pórtico nosso, ele tem uma área de, vamos ver aqui, ó, ele é espaçado a cada 5 metros, ó, tá aqui, então a cada 5 metros, então a área de influência dos pórticos centrais é 5 metros, dos pórticos laterais é 2,5. Então quer dizer que sobre essa área de influência, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, atua uma pressão, que seja de sucção, que seja de sobrepressão, ponderada conforme essas essas 4 informações que a gente desenvolveu. E a partir disso você consegue estabelecer uma condição ou um pórtico de solicitação. Por quê? Porque a gente sabe que a força, que a gente consegue transformar isso em força, é nada mais do que o coeficiente resultante vezes a pressão estática vezes a área de influência. Quem que é essa área de influência? Está aí, ó, a distribuição. Aqui, a gente vai ter uma área de influência de 5 entrando para dentro da tela, versus essa inclinação do telhado. Aqui, qual que é a sua área de influência? 5 entrando para dentro do telhado por 8,5. Aqui, ó, basicamente 5 entrando para dentro da tela, mais aí a gente tem que estabelecer, né? Aquela inclinação é 15 graus, então você calcula essa hipotenusa aqui. Então, a lógica é essa, os coeficientes, vocês já determinaram, cada condição tem um coeficiente resultante. Pressão estática, a gente também já determinou, lá no início do problema, desculpa, pressão dinâmica, a pressão dinâmica é 0,077 kN/m². Então, consequentemente, você vai ter uma carga basicamente uma carga concentrada, né, kN/m² por m² corta, vai te dar uma força em kN, você vai pegar essa força em kN e distribuir linearmente ao longo desse seu pórtico. Seu pórtico aqui, digamos, essa face desse pórtico tem, sei lá, 4 metros, 5 metros, então vai ser essa força dividido por o L do comprimento da face no qual você está analisando. Aqui, por exemplo, vai ser um comprimento de 8,5 metros. Então, essa é a lógica. E aí a gente vai ter 4 sistematizações de ação do vento agindo sobre a minha edificação. Deu para entender, pessoal, esse processo? Tranquilo? Rafael, até está tranquilo. Agora, você tem as duas condições, né? Vento a 0 grau e vento a 90 graus, mas você tem os trechos de, vamos lá, o galpão tem, acho que é 50 metros, né? A gente teria que dividir, então, teria 5 trechos de 4 metros, ou 4 trechos de 5 metros, né? Então, seriam 8... Isso. A cada 5 metros a gente vai ter um pórtico. Basicamente seria, vamos ver aqui, ó. Aquele A1, A2... Só ver, ó. Basicamente é o seguinte, se a gente tem um pórtico, a gente tem um galpão, que seja isso daqui, necessariamente a gente vai ter um pórtico inicial e um pórtico final, que é esse pórtico de início, aqui, e aquele pórtico de final, que a gente não vai ter o telhado em balanço, aqui. E ao longo desses 50 metros, eu vou ter o que? Dividir isso daqui por 5 vai me dar 10 pórticos, né? É isso mesmo? Se eu dividir por 50 por 5, a cada 5 metros eu tenho 1, então, consequentemente, eu tenho 10, 12 pórticos. Então, quer dizer que esse pórtico aqui, vou desenhar até de outra cor, esse pórtico aqui representa os outros 10 pórticos, os outros 9, desculpa.
A área de influência dele é essa daqui, ó, metade dessa área de influência, metade dessa área de influência. Só que é o seguinte, você tem um pórtico vizinho lá, ó. Só que aquele pórtico vizinho, ele só pega a outra metade. Então, essa metadezinha aqui fica para esse pórtico e essa outra metade para ele. E o restante, ó, é alimentado ou resistido por esse sistema e a outra metade por esse. Por isso que fica pórticos centrais, a largura, 2,5 metros, 2,5 metros, 5 metros. Pórticos frontais, a sua área de influência é só 2,5 metros. Mas acaba, obviamente, que, né, dependendo, a gente vai construir pórticos iguais, né? Se você está atendendo a resistência muitas vezes para esse pórtico com carregamento com uma área de influência de 5, vai atender para essa área de influência de 2,5. Se você quiser, não, eu vou reduzir o máximo possível, então eu vou calcular um pórtico para esse meu sistema que vai ser igual ao pórtico para aquele meu sistema lá do fundo. Que não quer dizer que meu vento age nessa direção, aqui o efeito é maior do que o efeito lá na minha ponta. Cara, meu seu vento age tanto nessa direção quanto nesse sentido, né? O 0,90 é só uma direção de análise, mas ele vai tanto para a esquerda, para a direita, para trás, para o fundo. Então, o que você definir para a condição mais crítica, você vai aplicar também para todos os outros. Obviamente, o que vai acontecer, e você pode fazer essa análise, cadê? É você trabalhar dentro de um contexto talvez bem enxuto, não sei. Os pórticos que estão dentro dessa região são pórticos solicitados a carregamentos de vento distintos, né? Porque se eu espelhar isso, eu vou ter 0,8, 0,4, e o meu 0,4 vai vir aqui ainda, e o meu 0,8 aqui, ó. Então, mas aí é um negócio meio complicado, né? É como se o vento a 0 graus age nesse sentido, mas age também nesse sentido. Então, aqui, sentido contrário, né? Invertendo essa figura, aqui estaria menos 0,8, menos 0,8, 0,4, 0,4. Só que às vezes é um pórtico aqui central que não convém muitas vezes você fazer vamos dizer, esse preciosismo. Por isso que a gente pega a condição mais crítica e replica para situações subsequentes. Bacana, agora eu entendi. Isso que eu estava esperando de respostas. Pega a situação mais crítica, bacana. Eu achei que você tivesse que fazer para esse trecho lá 2B2, depois o trecho 3B3, mas isso não. Nada te impede, né? Porque é um diagrama de solicitação, mas muitas vezes é um preciosismo que às vezes não convém. Porque pode ser que aquele seu pórtico, um pórtico está aqui e o outro pórtico está aqui. Então, pô, ele vai estar na condição mais crítica. Então, às vezes que a gente acaba pegando justamente essa condição e estabelecendo as principais relações de coeficiente de forma, né, o coeficiente resultante, que vai me dar também as forças resultantes. Beleza, bacana, obrigado. Joia, nada. Bom, então o que vocês vão fazer, obviamente, para isso daqui a gente combina aí entregar na quarta-feira que vem, é desenvolver esse exercício. Então, vocês vão desenvolver, vocês vão ver que agora tem algumas condições um pouco diferentes. Entre elas, eu já tenho janela em uma lateral e na outra. Tenho 6 metros quadrados de janela, 6 metros quadrados por janela. E, se eu não me engano, deixa eu ver, fala aqui, número de janela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, são 8 janelas. Tá, então já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 janelas com 6 metros quadrados por janela. Aqui também, 8 janelas com 6 metros quadrados. Um portão frontal de 16 metros quadrados. Analisar vento a 0 graus, vento a 90 graus. Sua planta nessa edificação, esse galpão ele tem 40 metros de profundidade por 20 de largura e 10 de altura de face acumieira. Beleza, então, a edificação está lá em São Carlos.
é destinado a uma indústria com alto fator de ocupação, e é isso. O que vocês precisam para poder dar o start e analisar esse galpão está aí nesse exemplo. O que eu fiz, eu mandei para vocês lá no Yammer. Obviamente, sem a parte da resolução, que aqui fica a critério da gente, de vocês definirem, e depois a gente fazer a correção desse exercício. Aí a gente marca, né, a aula de correção desse exemplo, só para vocês terem uma ideia. Vocês podem fazer aí em dupla ou em trio, vocês vão se organizar. Acho que em dupla já é legal. E a gente já começa a valer aí uns pontinhos de aproveitar, já que estamos no início, está pouca matéria ainda, valendo uns pontinhos. Beleza, pessoal? Definido? Beleza, Rafael. Só essa parte da janela aí, que ela vai tornar a estrutura permeável aí. Você podia dar uma dicasinha de como é que a gente olha isso lá na norma? Ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês podem até usar essa tabelinha que eu já coloquei aqui, que fica mais fácil do que, às vezes, ir lá na norma. Na norma você vai ter que ficar passando tudo. Aqui você tem todos os casos. Você vai ter que fazer uma jogada, né? Ora, todas aquelas janelas estão fechadas e a minha porta está aberta. Então, você vai ter duas faces impermeáveis e uma face permeável. Então, isso já é uma condição de análise, é um CPI a ser determinado. Ora, vocês podem considerar, por exemplo, uma janela aberta em uma das faces e a porta fechada. Vocês vão ter que fazer uma combinação, vai ficar a critério de vocês. Obviamente, a gente vai ter uma condição mais crítica. E o que acontece? Vocês vão considerar, você não tem uma condição, duas faces opostas igualmente permeáveis, não tem, você só tem uma face permeável e a outra impermeável. Então, você tem uma abertura dominante em uma face, por exemplo, vento a 0 graus, as outras de igual permeabilidade. Janela está fechada, é impermeável, mas as janelas, uma aberta de um lado, uma aberta do outro, me dá uma igual permeabilidade. Beleza. Aí você vai ter que analisar. Abertura dominante na face, a barra vento. Se ora eu tenho a minha porta aberta, ela é uma abertura dominante, ora eu tenho as janelas com uma janela só aberta. Você vai ter que fazer essa jogada. E basicamente vocês vão cair nesse caso C. É uma análise dentro do contexto, né, dentro desses contextos de distribuição diária. Eu quero que vocês quebrem cabeça. Não é fácil, né? Não vai ser um negócio direto, igual ao outro, que é muito mais simples. Mas aí a gente vai brincar com isso. Beleza? Beleza, entendi. Então, joia. Bom, basicamente aqui se encerra o nosso assunto de vento, né? Igual eu falei para vocês, é um assunto mais rápido e prático, no sentido de a gente não ter tanto tempo para discorrer sobre esse assunto. Falei tudo de vento? Não, falei eu acho que 20%, né? A gente tem um vento agindo sobre as edificações de múltiplos pavimentos e tem, né, diversas outras análises possíveis. O que eu vou precisar? A gente precisa falar um pouquinho também e que o vento ele entra aí como uma luva praticamente, são as combinações de carga. Aqui não tem nada de planilhas não, aqui é as aulas de madrugada, né? São as combinações de carga nas nossas estruturas. Todo e qualquer dimensionamento estrutural, ele toma como base uma regrinha de combinação de cargas que é estabelecida pela NBR 8681. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui, estou. E essa norma, ela traz para a gente, e ela é de... Não é de 2004, 2004 foi uma correção dela. Rafael, Oi. desse exercício de ventos, você fez um, não é? Eu tô achando bem complicado fazer esse exercício que você mandou, Rafael, sinceramente. Não, mas tenta primeiro. Vocês têm que tentar um pouquinho, aí depois eu corrijo com vocês.
tendo muita dificuldade, vocês podem ficar tranquilos. A gente não precisa valer pontos. Vocês podem fazer e a gente corrige depois. O importante é começar, cara, que é negócio de dar o start. E aí eu faço com vocês. Tá bom? Não. Beleza. É importante, o que eu gosto muito pelo menos eu sou assim, né? No processo de aprendizado, eu pego um livro, leio, vejo a resolução do exercício, eu acho que estou sabendo tudo. Na hora que eu vou pegar um exercício para fazer, putz, esse negócio dá um trabalhão danado, a gente erra, a gente acerta e tal. E beleza. Aí eu vi que eu errei e tal, eu, às vezes até desisto. Aí na hora que você vê o processo de resolução, você fala, então é ali que eu não saquei e tal. Então acho que isso é importante, a gente tentar errar e depois ver como é que faz o negócio certinho. Eu sei, esse é complexo mesmo que eu passei para vocês, justamente para vocês quebrarem a cabeça. Aí a gente marca dia 20, 24, semana que vem, na quinta-feira, a gente resolve esse exercício. Dia 4, isso, na quinta-feira. E quarta-feira. Então vamos lá, ó. A NBR 8681, que é justamente a norma que traça as combinações de ação. Então, todo o procedimento de combinação de ação é dita e apresentada nessa norma. É uma norma relativamente densa, que tem muitas equações, né, e muitos itens de combinação, muitos coeficientes de combinação, que ela é pautada no estado limite, o conceito de estado limite, né? Então, consequentemente, todos aqueles coeficientes que vocês viram lá em concreto, que vão ver aqui em estrutura metálica, que vão ver em madeiras, todos os coeficientes de segurança associados a essas combinações estão presentes nessa norma. Bom, mas o que é importante a gente saber, então, sobre essas combinações, que eu também vou explicar de uma forma geral, de tal maneira que a gente consiga, então, entender, né, todo o processo de dimensionamento de uma edificação, seja ela galpão, seja ela estrutura de múltiplos pavimentos. Primeiro, é entender a natureza das ações. Existem diversas classificações das tipologias de ações, de carregamentos, né, vamos dizer assim. Entre elas, nós temos as ações ditas permanentes. As ações permanentes, igual esse gráficozinho que ele já está mostrando para a gente, são ações que, basicamente, a variação dela ao longo do tempo é muito pequena, a ponto da gente poder considerá-las, né, dentro do estado de constância, e já que ela está atuando de forma constante, ou seja, permanente, eu não tenho um aumento ou decréscimo dessa ação no tempo, então ela tem uma tratativa diferenciada, porque ela está ali, não muda, e vai estar ali para sempre. Então eu vou tratá-la de uma maneira, eu vou agrupá-la dentro de um contexto, e, consequentemente, eu tenho um controle maior sobre ela. Joia. As ações permanentes, elas podem ser ditas diretas ou ações indiretas. Quando a gente fala no contexto de ações diretas, a gente está falando de, por exemplo, peso próprio. Pesos de elementos construtivos, né, elementos que vão estar fixos na minha estrutura. Tá aí também instalações permanentes, né, que é o peso próprio daquele elemento. E empuxos permanentes. Beleza. Ações permanentes indiretas. São ações tipo retração, no caso do concreto, fluência também no caso do concreto, deslocamento de apoio, o tal do recalque, imperfeições geométricas e também protensão, que ela induz, que é no caso dos concretos protendidos, né, ela induz também uma ação permanentemente na minha estrutura. Bom, quando a gente passa agora para o segundo contexto de análise, que são ditas as ações variáveis, essas ações variáveis, o próprio nome já diz, ela já não tem aquela constância conforme
se espera de uma carga, né, de uma carga permanente. Na verdade, ela tem uma variação ao longo do tempo, então, consequentemente, eu não consigo enquadrá-la no subgrupo anterior, ou no grupo anterior. Já que aquela carga, ora pode estar atuando em um valor máximo, ora pode nem estar atuando na minha edificação, então ela não vai gerar um efeito de carregamento. Ou ela vai gerar um efeito muito baixo, ora ela vai gerar um impacto significativo naquela minha estrutura, no que diz respeito às tensões ou até mesmo às deformações. Então, a inconstância ao longo do tempo torna essa ação, classifica, desculpe, essa ação em um novo grupo ditos de ação variável. E também são ações ditas ações variáveis diretas ou ações variáveis indiretas. Ações variáveis são constituídas por cargas acidentais, ação do vento e da chuva. Cargas acidentais, né, que a gente pode dizer aí, né, que são previsíveis ou previstas na estrutura, está aí, ó. Carga vertical de uso de construção, aquela sobrecarga de utilização, cargas móveis, impacto lateral, que isso daí no caso de edificações de múltiplos pavimentos, principalmente em garagem, necessariamente deve-se considerar, né, considerando aí a direção do fluxo do veículo, pontes, né, que a gente tem que considerar também impacto lateral, força longitudinal de frenação e aceleração em pontes, isso daqui é significativo, força centrífuga também em pontes é significativo. Quando a gente diz ação variável indireta, variação da temperatura e também ações dinâmicas, né, carregamentos com origem dinâmica, né, o que tem associado a ela um processo dinâmico. Então está aqui também, né, no mesmo grupo, basicamente, né, as ações variáveis, tanto o vento quanto as sobrecargas, representada aí dentro do contexto de variação no tempo, para vocês darem, né, entenderem um pouco. E as ações excepcionais, no projeto de estrutura, sujeito a situações excepcionais de carregamento, cujos efeitos não podem ser controlados. Então, é muito difícil a gente ter aquele controle como a gente tem das outras ações na minha estrutura. Ação permanente a gente consegue mensurar muito bem, ações variáveis também a gente consegue mensurar muito bem. Mas essas ações ditas excepcionais, elas devem ser consideradas nas estruturas e seguem também considerações ou definições da norma, né? Então, aqui a gente tem basicamente alguns um exemplo, né? Pra você ter uma ideia do que é a consideração no tempo dessas ações excepcionais comparativamente à carga permanente e à ação variável. Quando a gente trabalha com a ação variável, aquela carga ela varia no tempo, porém ela apresenta uma constância, a gente consegue ter uma previsão, né? Ter uma previsibilidade daquelas ações. Tanto é que a gente consegue estabelecer para as ações variáveis uma carga típica, e a partir dessa carga típica a gente pondera ela de forma diferenciada, uma vez que ora ela pode estar atuando na sua forma máxima, ora não. A carga permanente, a gente não tem como ponderar esse meu carregamento falando que ora está atuando de forma máxima, ora não, porque ela tem uma constância, ela tem um valor médio, né, aproximado, um valor certo aproximado. Já a ação variável, a gente trabalha com um valor médio que reflete aquele carregamento, que não exceda em um determinado período de tempo. Já ações excepcionais são ações extremamente pontuais, então, e com magnitude, muitas vezes de difícil determinação. Então, se eu tenho aqui uma ação pontual, pode ser que ela ocorra, e pode ser também que não ocorra nunca na minha edificação. Então, aí sim eu vou considerá-la dentro de um contexto de ponderação, digamos assim, ainda mais, né, não diria restrito, né, mas ainda mais com maior atenção, vamos dizer assim, do que se comparado às ações permanentes, às ações variáveis. Então, a norma NBR a 8681 vai trazer ponderadores que
tentam justificar essas ações na edificação da melhor forma possível, ao invés de eu pegar todo mundo, considerar todo mundo no mesmo pacote, agindo tudo ao mesmo tempo. E isso poderia sobrecarregar em muitas estruturas. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia do que é o efeito da combinação atuando na minha estrutura. Eu tenho aqui, eu acho que eu já até usei esse exemplo com vocês, se eu não me engano, mas isso daqui é um exemplo lá do livro do Aliot. Esqueci o nome, parece. Bom, basicamente que a gente tem uma edificação onde eu tenho a carga vertical atuando. Carga vertical a gente viu que era carga permanente. Ora eu posso ter o vento atuando nessa direção, né, da minha esquerda para a direita, e ora eu posso ter um empuxo atuando da direita para a esquerda. Então a gente já tem as ações determinadas. O que se tem basicamente de ação, então quando aquela minha carga, né, essa minha carga vertical atuando na minha estrutura, ela vai gerar nesse pilar, isso daqui é o pilar foco de análise. Então digamos que você foi contratado para calcular esse pilarzinho. Você percebeu que esse pilar está solicitado uma carga vertical de 10 toneladas força. O empuxo ele gera um efeito nesse sentido de tração de 4 toneladas força, e o vento gera o efeito em sentido contrário, porque ele vai comprimir, né, meu elemento, de 2 toneladas força. Né? Se você perceber, ó, vamos desenhar aqui um binário. Né? Quando só o empuxo age, ó, esquece o vento. Ó, esse pilar está sendo tracionado, ao passo que esse daqui está sendo comprimido. Então, esse é um empuxo. Por isso que aqui eu tenho uma carga de menos 4 toneladas força. Quando o vento age, então vamos esquecer o empuxo aqui, ó. Ele gera, né, meu prédio ele vai fazer esse efeito, então, consequentemente, aqui comprime e aqui traciona. Então, eu estou analisando esse pilar só, então meu vento está... As ações estão representadas numericamente nesse exemplo. Primeira análise lógica. Pega todo mundo, carga vertical, empuxo e vento e multiplica por 1,4. Então, 1,4 vezes carga vertical mais empuxo mais o vento vai dar 10 menos 4 mais 2 vezes 1,4, 11,2 toneladas força. Aí você fala assim, beleza, meu pilar está solicitado a 11,2 toneladas força, vou dimensionar. Aqui no caso de que seja uma estrutura de concreto, vou dimensionar a taxa de aço e tudo mais e pronto, tá ok. Por quê? Porque eu multipliquei todo mundo por um fator que aumenta 40% da solicitação. Agora vamos analisar o seguinte. Digamos que o empuxo tá aqui, ó. Ele pode ser considerado como carga permanente favorável, ou seja, o empuxo ele pode atuar de uma forma boa para a minha estrutura. Por quê? O empuxo, como ele está tracionando esse meu pilar, ele pode aliviar o efeito de compressão daquele vento. Então, por que não considerar esse empuxo como favorável? O que é considerar como favorável? Eu não vou aumentar aquele meu carregamento. Eu vou pegar aquele empuxo e multiplicar por um fator favorável. Beleza. Carga vertical, eu vou aumentar, 1,4. Vento, vou aumentar, 1,4. Quando eu faço só essa análise, só essa combinação, 1,4 vezes 10 mais 2, menos 1 vezes menos 4, vezes 4. Eu tenho uma carga de 12,8 toneladas força, que é maior do que eu simplesmente pegar todo mundo e multiplicar por um valor grande, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de combinação, a gente está falando justamente disso. Eu vou pegar esse esforço, combinar com esse com esse, esse com esse, esse com esse, de tal forma que, ora, se na minha estrutura aquele carregamento atuar, eu vou prever, ou eu vou identificar, tentar identificar as possíveis condições
no qual eles atuam. Ora eles atuam concomitante, ora eles atuam isoladamente, ora eu tenho o outro, mas não tenho o terceiro carregamento. Então, o que acontece com a distribuição de cargas na minha estrutura quando eu tenho essa mescla, essa combinação? É uma análise combinatória com diferentes fatores ponderadores. Então, eu posso considerar alguns efeitos favoráveis e alguns efeitos desfavoráveis. Então, a norma ela vai estabelecer quem eu posso considerar de forma favorável e quem eu não posso considerar. E aí tem... Isso daí a gente está falando dentro do contexto de estado limite último. Agora, quando a gente analisa flecha, estado limite de serviço, vamos dizer assim, em geral, vibração, no concreto, abertura de fissuras, deflexões, será que é justificável eu pegar todo mundo e analisar da mesma forma que eu analiso no estado limite último? Porque vamos pensar o seguinte: estado limite último, eu estou levando a minha estrutura à condição última, pode ser que ela não chegue lá, né? Por quê? Porque eu não quero que ela chegue lá, eu quero que ela apresente uma segurança numa condição inferior, né? Eu vou dimensionar para que, caso ocorra dessa minha estrutura chegar na condição máxima de solicitação, ela apresente resistência. Mas digamos que eu vou pegar todas aquelas combinações para aquele pacotão de solicitações e eu vou replicar ela para estado limite de serviço? Não. Por quê? Quando a gente trabalha com estado limite último, igual eu falei, a gente está pegando tudo ao máximo. Só que será que na prática tudo isso ocorre de forma concomitante, tudo ao mesmo tempo, gerando aquele carregamento crítico? Pode ser que ocorra, mas uma única vez. Porque se gerou aquela única vez, vai chegar num ponto onde sua peça pode ruir. Então, por que eu vou fazer análise de serviço, que são deformações, vibrações e tudo mais, dentro de um contexto tão crítico desses? Aí que surge uma outra tipologia de combinação, que aqui não assustem, tá? Que a gente chama de combinações de serviço, e outras que a gente chama de combinações últimas. Quando a gente fala de combinações de serviço, a gente está falando de ações variáveis sendo tratadas de forma ponderada. Olha só que legal. Então, quer dizer que eu vou reduzir, ponderar em alguns momentos, né, nem em alguns momentos, né? No caso do estado limite de serviço, é fazer uma leve redução considerando a natureza daquela minha edificação. Então, eu vou utilizar ponderadores que vão reduzir aquele minha solicitação para análise no estado limite de serviço, tendo em vista que aquelas solicitações máximas podem nem ocorrer na minha estrutura, e se ocorrerem, serão casos pontuais. Então, numa condição de serviço legal, comum, rotineira, a gente vai tratá-la de uma forma um pouco menor do que as combinações de estado limite último. Bom, aqui é só um exemplo, né? A gente tem um pórtico, por exemplo, e nesse pórtico, olha só o que a análise combinada, digamos assim, ela reflete. Se eu pegar esse pórtico, esse meu sisteminha aqui, ó, na verdade está analisando como se fosse só o telhado, eu vou ter esse diagrama de momento fletor. Esse diagrama de momento fletor, beleza, eu tenho uma condição de momento negativo, momento positivo, joia, quando toda essa minha carga está atuando sobre a minha estrutura. Agora, em uma outra condição, pode ser que ocorra, onde só atue carga nessa região aqui, ó, só em uma das faces da minha estrutura. Será que é o mesmo diagrama? Não é. Então, a combinação, ela tem essa função básica de justamente mostrar as condições críticas, vamos dizer assim. Quando eu tenho só um carregamento atuando em um dos tramos, olha só como é que o meu negativo, a minha peça, essa peça que ela está toda
tracionada na região superior e comprimida embaixo. E olha só como é que esse positivo aqui ele aumenta consideravelmente, se comparado ao positivo anterior. Então, a condição mais crítica da minha estrutura não é quando todo mundo age ao mesmo tempo, é quando a gente combina isso. E é muito interessante. Isso daí acontece na qualquer estrutura, né? Na estrutura a 8681, ela nos dá a possibilidade de fazer essa combinação de ações. Combinação que eu digo coloco carga em diferentes pontos da minha estrutura e analiso. E tanto nas estruturas de concreto também, isso é para qualquer estrutura, tá, gente? Não é só para uma estrutura, não. Bom, beleza, tá aí? Tranquilo? Qualquer coisa vocês me comuniquem aí. E quando a gente fala de cargas, principalmente em estruturas metálicas, né, em galpões, a gente pode se deparar com coisas desse tipo, né, que são pontes rolantes. Obviamente, estruturas metálicas, galpões, na grande maioria das situações, são para atendimento ao sistema industrial. Então, você tem uma condição de carregamento bem particular para essas estruturas. E, obviamente, a estrutura já é uma estrutura esbelta, tem uma resistência alta, mas já é uma estrutura esbelta, então demanda-se algumas análises particulares também. Porque você tem tanto o deslocamento dessa carga nesse sentido, na ponte, né, vamos dizer, no trilho dela, quanto você tem o deslocamento nesse sentido. Ora, essa carga máxima pode ser içada nesse ponto, ora, essa carga máxima pode ser içada nesse ponto, e ora ela pode deslocar qualquer outro sentido. Então, você tem uma circulação geral dentro do seu galpão. Bom, isso daqui eu já expliquei para vocês. Dentro desse texto aqui também já está falando um pouco sobre, né, a redução dessas ações. Bom, isso daqui, se não me engano, também já falei, né? Basicamente, sobre os ponderadores, né? O que são esses ponderadores de resistência. Dentro do conceito de estado limite, né, tanto estado limite último de serviço, conceito geral, vocês lembram, obviamente, que a gente falou que nós vamos ponderar tanto as ações quanto as resistências. Ora, a gente vai majorar um, ora a gente vai minorar o outro, justamente para a gente ter a confiabilidade necessária para essa minha edificação. Então, o que são esses ponderadores, né? Basicamente, é uma associação de coeficientes que dita um determinado comportamento daquele meu elemento. Igual no concreto, a gente não tinha o efeito de Risch, né, que é o 0,85, que é uma associação de outros 3 ponderadores que me dá um coeficiente que reduz em 15% a resistência do concreto. E onde que eu vou encontrar todos esses coeficientes, basicamente? Na NBR 8681. Lá na norma, vocês vão encontrar tanto ponderadores favoráveis, ponderadores majoradores e ponderadores também, né, de resistência, que são coeficientes minoradores. Todos eles vão estar em sua natureza de utilização, classificados conforme sua natureza de utilização. Por exemplo, vamos pegar um aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Não. Bom, tem vários aqui, quero pegar um que seja mais... Aqui já está até o quadrinho aqui, ó. Coeficientes ponderadores de ações variáveis. Aí, ó. Combinações normais, durante a construção e excepcionais. Lembra que na grande maioria das situações, quando eu falo, ó, isso daqui é o coeficiente, sei lá, 1.4, 1.15, em combinações normais de carregamento, sempre que eu falo em combinações normais de carregamento, eu estou falando justamente dessa primeira combinação. Combinações normais é onde eu tenho
esses ponderadores na minha estrutura. Se eu vou considerar agora os ponderadores, né, os coeficientes, durante um período de construção, que é outro cenário de combinação de esforços, aí a gente já tem outros ponderadores definidos para cada um das condições. Recalque, variação de temperatura, ação de uso, demais ações, né, permanente, variável e tudo mais, coeficiente 1.4. Então, o coeficiente 1.4 aparecendo aqui, que é aquele coeficiente que a gente usa aí largamente, tanto lá no concreto armado e outras estruturas. Então, a norma ela vai trazer isso para a gente. Tá? E assim como esses ponderadores, vai trazer diversos outros, dependendo da sua natureza de aplicação. Bom, o que são, então, ou, na verdade, quais são essas equações que a NBR 8681 traz para vocês? Deixa eu ver se aqui eu tenho uma... Deixa eu inverter aqui. Acho que aqui eu tenho uma apresentaçãozinha. Ó. Basicamente, na norma, a gente vai encontrar esse somatório. Né? Esse somatório reflete para a gente, obviamente, a condição de combinação. Mas o que cada um desses fatores eles nos informam? Primeira combinação, no contexto último, é aquela combinação máxima. Eu vou pegar as ações permanentes, mais ações variáveis, considerando minha ação variável como principal, como a ação variável principal, ambas ponderadas com seu fator, aqui, por exemplo, 1.4, que a gente vai utilizar muito, condições normais de carregamento, mais a ação variável secundária. Sei lá, eu tenho aqui sobrecarga de utilização e eu tenho o vento. Então, eu vou ter o vento agindo de forma secundária, ponderado conforme os seus fatores ponderadores, que se zero, por exemplo. Combinações especiais. Outra coisa, antes, né? Segundo, isso daqui é uma equação geral. Depois, eu posso ter o vento que antes era considerado secundário sendo considerado como principal e a sobrecarga sendo considerada secundária. Então, isso já me dá uma outra sequência de equações de combinação. Combinações especiais ou de construção. Segue uma equação bem, quase que similar, né? Porém, com coeficientes ponderadores ajustados para condições especiais. Condições excepcionais. Aí a gente já não tem, olha só, a condição excepcional, as ações excepcionais ponderadas com aquele fator gama Q, né? Gama Q1, por exemplo. Porque é uma condição excepcional, eu ainda vou transformá-la eu ainda vou majorar ela ainda mais, então aqui a gente tem uma ressalva quanto às ações excepcionais, já que ela atua de forma pontual ou pode nem ocorrer na edificação. Combinações de serviço. Todas as ações variáveis são tratadas dentro de um grupo de quase permanente, e as ações principais permanentes, que a gente sabe que atua, elas são tratadas dentro de um contexto, e olha só que legal, cadê o 1.4 aqui? Cadê o gama aqui? Não tem, ele é tratado de forma característica, tá? Dentro do contexto característico. Então, quando a gente vai analisar a flecha, a gente está analisando dentro de um contexto característico e combinado. Combinações frequentes, segue o mesmo contexto, né? E a gente vai fazer as ponderações, tanto das ações variáveis principais, secundárias, e as combinações raras, né? Também é uma outra equação de combinação para a gente analisar a usabilidade da minha estrutura. Bom, aqui eu tenho os quadros tanto com os coeficientes ponderadores das ações, QC0, QC1, QC2, e eu tenho outro quadro tirado lá da 8681, onde eu tenho os coeficientes majoradores, né? Ora atuando de forma favorável, ora atuando de forma não favorável. Então percebo que é muita informação, né? E também não poderia deixar de falar para vocês
Quando a gente fala de serviço, obviamente, a gente vai estar falando de deformações máximas, ou deslocamentos máximos, né? E aqui eu trouxe para vocês um texto contendo esses deslocamentos, nessas deformações máximas das nossas estruturas metálicas, né? E talvez, né, para clarear um pouquinho mais, seria esse quadro com algumas informações ilustradas, né? Por exemplo, eu tenho aqui as minhas travessas, né? Então, consequentemente, ela pode ter em uma direção vertical ou horizontal tais limites, né? Elas têm tais limites de deformação. Eu tenho aqui as minhas terças, tanto no deslocamento seria ascendente ou descendente, né? Nesse contexto, a gente tem essas deformações. Percebam que para baixo L sobre 180, para cima L sobre 120. E quando eu tenho esse travamento na minha estrutura, nas minhas travessas, obviamente eu tenho uma redução do comprimento de flambagem, consequentemente, esses limites eles estão associados ao comprimento de flambagem, né? Que a gente vai falar muito sobre isso no nosso curso. Quando a gente fala de vigas, né, vigas metálicas, vigas de concreto também, a gente está falando aí, ó, L sobre 250, né, sisteminha biapoiado, viga de piso, L sobre 350, a cobertura e viga de piso. Quando a gente tem uma viga funcionando como uma viga de transição, L sobre 500, para a condição de ponte rolante nas nossas estruturas, tenho também alguns limites pré-estabelecidos, tanto de deslocamento horizontal quanto de deslocamento vertical. Bom, e aqui é basicamente antes disso, né? Antes disso, alguma dúvida, pessoal? Antes de eu mostrar só um exemplinho, né, que acho que ilustra bem aí o que a gente tem. Não vou nem mostrar isso. Isso daqui acho que esse exemplo aqui vai ficar de uma forma visual muito melhor, né? Aqui, não, vamos lá. Exemplo 1. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse exemplo, talvez vocês surja um pouquinho mais de dúvida. O que é esse exemplo, basicamente, né? Esse exemplo eu tenho um galpãozinho e sobre ele estão agindo os ventos na direção vertical, ele chamou aqui de direção 0,90 graus, WK4, K1, K2, K3 e K4. O que foi feito nas combinações permanentes? Tá aí, permanentes direta desfavorável e depois uma outra análise de combinação com as permanentes diretas consideradas de forma favorável. Então, olha só a quantidade de equações que foram construídas. Primeira combinação. Então, perceba, ó, carga permanente, sobrecarga de utilização e vento. Deixa eu apagar isso daqui. Primeira análise. Está atuando só carga permanente, nenhuma outra carga. E ela atuando toda de forma desfavorável. Segunda análise. A minha carga permanente, dentro desse contexto, sempre de forma desfavorável. E agora eu tenho a sobrecarga como ação principal e esse vento aqui como ação secundária, considerando a sobrecarga como principal e o vento o vento secundário, porém o vento não atuando, por isso que o QC0 foi 0, ou seja, eu tenho só sobrecarga e peso próprio. Segunda condição, terceira condição, peso próprio, a sobrecarga e o vento ponderado, né, de forma desfavorável, que ele é o secundário, mas agora ele está ponderado. Então, eu tenho essas combinações. Outra sequência, carga permanente, agora o vento é a ação secundária principal e a sobrecarga secundária, a ação secundária, a ação variável secundária. Porém,
como se a sobrecarga não estivesse atuando, QC 00. E por último, peso próprio, agindo de forma desfavorável, 1.4 mais a ação secundária principal e a ação secundária, a ação variável secundária. Então, a gente tem essas 5 equações, onde eu tenho cada um desses fatores que se, lá na norma, a gente acabou de ver aqui, combinação última, o fator ponderador é o que se 0. Então, essa coluna aqui estabelece todos os fatores ponderadores para o que se 0. Quando eu tenho, vento, pressão dinâmica de vento nas estruturas em geral, meu que se 0 é 0,6. Ação variável causada pelo uso de ocultação, que é o nosso QK, locais em que há predominância de peso, de equipamento, eu considerou naquele problema 0,7. Então, eu tenho 3 categorias básicas para classificar o QC 0 para sobrecarga e utilização. No exercício, pautou-se em 0,7. Então, por isso que toda vez que aparece a sobrecarga, eu tenho o QC 0, 0,7, e toda vez que aparece o vento, eu tenho o QC 0, 0,6. Então, isso me deu uma sequência de valores. E quando o peso próprio, ele atua de forma favorável. O que é isso? É o meu peso próprio sem aquele 1.4. É aquele mesmo efeito do empuxo, lembra? Que a gente considerou 1. Aqui eu vou considerar o peso próprio todo com nenhum fator majorador. E eu vou fazer a mesma análise. Eu tenho uma outra sequência de combinações de esforços. Se você tem esses valores numéricos, beleza, basta você desenvolver o dimensionamento. E o interessante é o seguinte, a gente tem vento em uma direção, outra. Então, consequentemente, tudo que aparece vento aqui, ele vai quadruplicar. Ou seja, aqui eu tenho 4 equações, mais 4, e aqui eu tenho 4, 4 e 4. Então, percebam que a sequência de combinação de esforços, ela é muito grande. Vai dar aqui, corresponde a 28 possíveis combinações de carregamento. E quando a gente fala de combinações, olha só, deixa eu abrir um exemplo aqui e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, quando eu venho aqui em, sei lá, isso daqui é uma estrutura de concreto armado, mas olha só que interessante. Quando a gente pede para analisar um pórtico qualquer, né, o pórtico especial de uma estrutura, eu vou analisar aqueles momentos, vou analisar os momentos, vou analisar todos os esforços da minha estrutura, eu consigo selecionar todos os casos de combinação. Aqui eu tenho alguns casos, são aqui está aparecendo 18 casos básicos, e que esses casos, eles ainda têm por exemplo, o vento, né? O vento tem vento a 90, a 0 graus, 0,90, 180, 270. Então, tudo isso eu tenho essas combinações apresentadas, e cada uma dessas combinações vai me dar um esforço diferenciado. Então, essa aqui é a lógica. Por exemplo, se eu pegar um momento fletor, seja aqui de uma... Vou aumentar aqui, sei lá, pegar um... Ixi, nossa, tá uma confusão danada aqui. Beleza, isso só de vigas, Para essa combinação cargas acidentais, cargas permanentes, olha só como é que o meu momento fletor, peso próprio, todas as permanentes e acidentais, então todas as cargas agindo ao mesmo tempo, eu quero fazer uma combinação que só tem estado limite último, né? Tá aí, Eita, travou aqui. Bom, então só para vocês terem uma ideia, que a gente vai ter então todas essas combinações possíveis, né? Vamos ver aqui, Por último, para finalizar, olha só essa viguinha. Uma viguinha biapoiada, com um balancinho na ponta, uma carga variável bem no centro e uma carga permanente lá na ponta. Quais são as combinações possíveis? O peso próprio atuando de forma majorada, né, desfavorável, e a sobrecarga não está atuando.
sobrecarga e peso próprio atuando desfavorável, peso próprio atuando favorável, sobrecarga não atuando, e o peso próprio atuando favorável e a sobrecarga de 1,4. Nunca o peso próprio vai ser zero. Ele está lá. Olha só o que isso me dá de diagrama de esforços. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso. O que isso daqui gera para a nossa estrutura? Cara, se eu tenho todas essas possibilidades de ocorrência no meu elemento, então eu tenho uma envoltória possível. Não sei nem se eu desenhei aqui. Olha só a envoltória. Então quer dizer que, num possível dimensionamento daquela minha estrutura, eu não vou levar em consideração um único caso. Ou esse, vou olhar assim, esse caso aqui é mais crítico. Ah, mas esse caso aqui também é crítico. Por quê? Porque tem um momento fletor positivo que aqui não tem. Ah, mas esse caso aqui ele é crítico porque o momento aqui é maior, a tração superior é maior em todos. Mas não importa. Aqui apareceu algo que a gente não previa. Então, o que a gente vai fazer? Aí, envoltória de solicitação e talvez, dependendo da situação, você pode simplificar esse elemento eliminando isso daqui. E tratando, às vezes, você tem que analisar, obviamente. Às vezes uma taxa de aço mínima cobre isso. Mas a envoltória real de solicitação é essa daqui. Então, quando a gente começa a combinar os carregamentos, basicamente a gente está fazendo uma brincadeira com os valores. Isso daqui é a combinação de última, né, que seria a combinação de cálculo. Ainda tem as combinações de serviço. E aí, pessoal, bastante teoria, né? Bastante informação. Eu sei que é bem pesado, tá? Essa matéria é bem pesada justamente por conta da natureza dela, né? A gente basicamente está tratando só de números e muitas vezes a gente não enxerga aquilo na minha edificação. Mas deu para pegar a essência do negócio? Eu vou ter que dar uma treinada aí para pegar. Interessante. Né? Quem quiser treinar, olha aí que beleza, olha, um exercício bom para poder treinar, um homework. Aqui, na verdade, é aquele mesmo problema, porém, é como se eu tivesse um momento fletor, que está chamando de WK, né? Um vento, por exemplo, gerando um momento, uma torção aí nessa ponta desse apoio A. E aí você já tem mais um fator de combinação. Ora um vai atuar, ora o outro não vai atuar, ora um vai atuar combinado, ora o outro não vai atuar. Então, a gente faz essas combinações e depois substitui os valores nesse elemento. E se a gente pegar essa viguinha e colocar lá no F-Tool, você constrói uma envoltória de solicitações, que é justamente isso daqui que eu fiz. Coloquei essas cargas permanentes para cada um dos casos, estabeleci um momento fletor e, por consequência, no final, coloquei uma envoltória em cima da outra, um diagrama de momento fletor em cima do outro e construí essa envoltória de solicitações. E aqui também é possível fazer com esse exercício. Então, vamos deixar isso daqui também para vocês desenvolverem. E na semana que vem, a gente pode desenvolver isso junto com o do galpão e junto com esse de análise de combinação. Então, semana que vem vai ser basicamente resolução de exercício. A gente poder treinar aí o cérebro. E visto isso, talvez isso daqui a gente faça às vezes em uma aula, talvez, não sei. Talvez na terça, né? Faz os dois exercícios juntos. Vamos ver. Para ir na sequência, a gente dá início à matéria de estrutura metálica propriamente, né? Que isso daqui são contextualizações gerais, vento e combinação de ação. Está muito bem presente em estrutura metálica, mas isso também é largamente utilizado nas outras disciplinas, mas na grande maioria das situações não se aborda esse assunto. Beleza, pessoal? Beleza, Rafael. Satisfeito. Então, bom demais. Então, a gente vai encerrar a aula até um pouquinho mais cedo aí, mas porque foi pesado, né? Uma aula pesada aí para vocês.
Bom, as aulas, postando no YouTube mesmo. Isso, Jéssica, tudo lá no YouTube. Então, essa aula de hoje e de ontem, eu posto amanhã para vocês. Tá? Eu sempre vou fazer isso. Gravo na terça e na quarta, eu posto as duas juntas na quinta-feira. Que aí fica mais fácil para a gente digerir. Não sei nem se eu gravei a aula de ontem, hein? Tem que tomar esse cuidado, eu não estou lembrando. Eu estava esquecendo de gravar as aulas, até o pessoal que me alertou. Toda vez, gente, que eu não estiver gravando, vocês me avisem aí, né? Eu acabo me esquecendo mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Então, bom, mas aí é bom que dá para vocês assistirem de novo e na semana que vem tirar as dúvidas todas.